Vocês viram isso? Um agente de IA que pode criar outros agentes de IA e trabalha enquanto você dorme? Se você quer transformar ideias em realidade, empreender, monetizar com inteligência artificial, criando aplicativos, sistemas, sites ou até mesmo agentes de inteligência artificial que automatizam o seu dia a dia, esse vídeo é para você, mesmo que você nunca tenha escrito uma única linha de código. O novo agente de IA da Replit chegou com a promessa de acabar com todos os outros agentes de IA. Mas será que ele é tudo isso mesmo? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Meu, olha que legal isso. Chegou o e-mail direitinho aqui. Yeah! Gerou! Aí sim, hein? Se você ainda não conhece a Replit, ela é uma das maiores plataformas do mundo para criação de aplicativos, sistemas, sites sem programar. E ela é completa, com banco de dados, autenticação, que é login e senha, deploy, que é a instalação, a publicação do seu app ou sistema. Só que ela também conta com muitos diferenciais. E você vai entender por que eu tô falando isso mais pra frente nesse vídeo. E mesmo com tudo isso, agora eles deram um passo além, lançando o Agente 3, Agent 3, a nova geração dos agentes de inteligência artificial. É um salto tão grande que a própria Replit está chamando isso de autonomia para todos. Por quê? Ele é praticamente um parceiro da sua equipe, que trabalha por mais tempo, pensa de forma inteligente. Sabe aquele estagiário? Pronto, é um estagiário, só que ele trabalha muito e não reclama. Você passa uma tarefa para ele e, se for necessário, ele roda por até 200 minutos sem parar, sem te perguntar nada. Ele testa toda a sua aplicação, corrige todos os erros que encontrar e te entrega tudo pronto. E agora vem a parte mais insana. Além de criar sites, apps, sistemas, que ele já fazia, só que agora está muito melhor, ele também cria agora automações. Sim, meus amigos, automações, aqueles nós conectados um no outro, sabe? E hoje nós vamos ver na prática como que isso funciona. A novidade foi divulgada nesse vídeo pelo CEO e fundador da Replit. Acreditamos que todos devem ser capazes de criar software sem limites e sem saber programar. Hoje, temos o orgulho de anunciar um grande avanço, apresentando o Agent 3. Então vamos conhecer o Agente 3. Mas antes, se você gosta de inteligência artificial, automações, no-code, se inscreve no canal para não perder outros vídeos como esse. Eu trago conteúdo aqui toda semana. Também deixa aquele like, se apareceu hypar, você dá um hypar nele, porque isso ajuda muito. O YouTube entende que o vídeo é legal, começa a divulgar para mais pessoas e você me ajuda a chegar nos 50 mil inscritos. Muito obrigado. Para acessar replit.com, aqui embaixo tem um link de referência. Criando a sua conta com ele, ao contratar um plano depois, você ganha $10 em créditos. Mas, como sempre aqui no canal, nós vamos no plano gratuito e ver até onde que o Agente 3 consegue chegar. Ó, tá vendo aqui em cima, Agente 3? Eu vou clicar aqui, mas não precisava, é só se cadastrar. Mas aqui é a tela do novo agente mesmo, né? Onde eles estão divulgando. Nessa página eles explicam com mais detalhes, né? O que que o novo agente faz. Então, ele testa e corrige o código. Ele tem maior tempo de execução. Como eu falei, ele funciona por até 200 minutos ali direto, né? Sem parar, executando a tarefa. E também a geração de novos agentes com as automações. Então, eu vou clicar aqui em Sign Up. Vou logar com a minha conta do Google. Você pode escolher GitHub, X ou entrar com e-mail também. Fiz o login. Eu posso alterar aqui o nome de usuário. Vou colocar meu nome e sobrenome e escolher aqui que no meu caso é para trabalho. Clicar em continuar, preencher aqui com o que eu trabalho, o que a empresa faz. Vou clicar em continuar novamente e aí ele mostra uma telinha aqui com os planos, mas não vamos preocupar com isso agora porque depois eu vou explicar com mais detalhes. Depois a gente vai entender melhor como que ele cobra, tá bom? Então eu vou clicar aqui ó, em continuar, mostra mais algumas informações, vou clicar em Start aqui, beleza. Estamos dentro. Então, de cara, nós temos aqui uma telinha com prompt, que é o que a gente já está acostumado. E se você já usou a Replit, você deve estar falando, ué, mas não mudou nada. Mudaram algumas coisinhas aqui, certo? E o que está acontecendo nos bastidores, que aí é o que eles mudaram, o Agente 3. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui nos menus, para entender, né? As funcionalidades, o que a ferramenta oferece. Clicando no menu superior esquerdo aqui, ó, bem no ícone, abre algumas opções. Configuração de perfil, notificações, tá? Aqui em Account, abre um monte de opção. Eu quero destacar aqui, ó, o Account Secrets, que isso é muito legal, pessoal. Com essa configuração aqui, você não precisa ficar preocupado se a sua chave de API que você está usando no projeto vai ficar exposta. Por quê? Ele salva isso como uma variável dentro do sistema. Então, eu vou usar uma chave de API do Gemini, do ChatGPT. Eu venho aqui, ó, New Secret,
coloca aqui o nome dela e o valor. Pronto, depois eu uso isso ao longo do código. Ele mesmo vai identificar muitas vezes. Então, voltando aqui, Create App, voltamos para a tela inicial. Outra coisa legal, eu consigo importar código ou design, clicando aqui, ó. Então, se eu já tenho um projeto no GitHub, um projeto que eu criei com qualquer outro software, eu posso simplesmente trazer ele para cá. Olha aqui, posso trazer do GitHub, posso pegar um design do Figma e também tem a opção aqui, ó, para migrar. Aqui em Apps é onde vai ficar os aplicativos que nós vamos criar e também conseguimos organizar em pastas. Aqui em Publish temos detalhes dos apps publicados. E o que é legal aqui? Tá vendo esse Auto Scale Deployment? Significa que se você lançou um projeto e aí tem poucas pessoas utilizando, mas do nada seu projeto viraliza, ele automaticamente faz esse escalonamento. Ele não vai deixar o seu aplicativo, o seu site, o seu sistema sair do ar por muitos acessos. Cliquei em continuar e está mostrando que eu não tenho app publicado ainda. Em integrações, nós vemos aqui que ele tem banco de dados, Postgres, tem storage, ou seja, a gente consegue subir arquivos na nossa aplicação, tem a parte de autenticação e também domínios. Aqui do lado, ó, tem um Saiba Mais que se você clicar, você vai para a documentação. A documentação, ó, é muito completinha, cara, muito legal, muito bem feita, então vale a pena você dar uma olhada se você tiver alguma dúvida. Essa parte de conectores, eu vou explicar depois. Aqui em uso, isso é muito interessante, eles detalham muito bem tudo que você está gastando aqui. Aqui os gastos com IA, os gastos por app, depois a gente consegue ver. Com deployment, certo? Ah, tá gastando tanto de transferência de dados, enfim. Muito detalhado mesmo para você saber o gargalo aqui. Pô, tô gastando demais com algum recurso, entendeu? E é isso. Então vamos para o que interessa. O prompt, o que mudou aqui? Temos algumas opções embaixo do prompt. Web App, Data App, 3D Game, General e Agentes e Automations. Web App. Galera, olha isso, tá? Selecionei o Web App. Ele vem aqui com alguns exemplos. Ah, eu quero criar um Linking Bill, um Habit Tracker, né? Um rastreador de hábito. Quero criar uma landing page. Ele dá só alguns exemplos. Mas, se eu clicar aqui em Auto Theme, eu tenho aqui algumas cores, né? O tema da minha aplicação. Eu posso escolher esse tema, o tema Nômade, o Honey. Pô, legal. Mas e se eu quiser não perder créditos mudando cores de botão, isso, aquilo, outro, e simplesmente gerenciar o meu tema antes mesmo de criar a aplicação? Manage Themes. Olha que louco isso! Eu consigo configurar todo o tema da minha aplicação antes mesmo de criar ela. E isso é muito prático, ó. A cor do fundo, a cor do texto, o tipo de fonte, outras cores aqui, ó. Você consegue ir alterando nos botões, nos forms. E o legal é que conforme eu vou mudando, ó, eu consigo ver nessas opções aqui em cima o que está acontecendo. Quer ver um exemplo? Todos os cantos, ó, estão arredondados. Então, se eu venho aqui, ó, nesse Border Radius, eu coloco 0, aí fica tudo sem arredondamento, tudo com quina viva aqui, ó, perigoso até machucar. Isso é coisa de pai, tá? Eu não posso ver uma quina lá em casa que eu já vou e coloco a borrachinha para as crianças não machucar. Então, para criar meu tema aqui, eu vou trocar todas essas cores que estão em azul clarinho para o meu azul. Só essa alteração aqui. E o que é legal? Nós vamos salvar esse tema, tá vendo que já mudou tudo aqui? Vou clicar em New aqui em cima, vou colocar o meu nome, Eli, salvar e usar o tema. Pronto. Se eu voltar lá na Home, clicar em Auto Theme, eu tenho aqui, ó, o Eli. Legal, né? E quando eu seleciono o Web Data, ele mostra aqui em página, ó, que é poderoso para criar websites, ele tem banco de dados e também é construído com JavaScript. Já o Data App é mais voltado para criar o quê? Dashboards. E aí ele fala que é construído com Python. Aí tem o 3D Game para criar simulações, jogos 3D, General. Isso é assim, fantástico. Eu acho que não tem outra que faz isso aqui, tá? É diferencial mesmo porque isso aqui garante que você consegue usar qualquer framework e linguagem de programação. Por quê? Ele tem um padrão que ele gera a aplicação lá, que nós vimos. Vai usar React, Next.js, só que agora você consegue, por exemplo, criar uma aplicação nativa para Android, para Apple e usar outros frameworks também. Só que nesse caso ele até mostra uma mensagem em amarelo aqui, ó, explicando que talvez pode acontecer de você precisar fazer correções manualmente. Então são linguagens mais específicas para desenvolvedores, mas agora você consegue criar até um aplicativo para Apple, Google e depois publicar nas lojas. Porque antes tudo que a gente tinha era uma versão web, agora não. Se eu clicar aqui, ó, em Developer Frameworks,
Tem tudo aqui para você ver, ó, Java, C, tá vendo? Vou clicar em Java. Aí eu tenho até como fazer um remix de uma aplicação aqui. Fiz o remix, eu já começo a programar com toda essa estrutura. E chegamos nos agentes. E os agentes? Já já nós vamos criar uma aplicação web e um agente. Mas repara uma coisa, ó, o agente está em beta. Significa que a Replit está entrando nesse mercado. E assim, eu acho que vai ser com tudo. Escreve aqui nos comentários o que você acha, porque tá faltando automação nessas ferramentas e agora as outras vão ter que correr atrás. Então, hoje, nós conseguimos usar o quê? O Slack, o Telegram para criar bots. Eu também consigo criar um evento baseado o quê? Em tempo. Por exemplo, todos os dias às 6 horas da manhã, procura todas as principais notícias de inteligência artificial, resume para mim e manda no meu e-mail. Ou seja, baseada num tempo específico e nós vamos fazer algo parecido com isso. E tá vindo, olha só, em breve você gerar automações baseadas em eventos, que é essa opção aqui, ó. Então, quando eu receber um e-mail, faça tal coisa. Quando um canal específico do YouTube postar um vídeo e rapidamente tiver, sei lá, 1000 views, manda para mim. Se a gente vier aqui, ó, em Integrations, nós já temos alguns conectores que vamos poder utilizar aí nessas automações. Temos, por exemplo, o Spotify, que consegue acessar e gerenciar as playlists, Outlook, Dropbox, OneDrive, Git, Notion. Mas olha que legal aqui, ó, vindo em breve. Asana, Zoom, Instagram, Facebook, SendGrid, uma pancada até do Google, ó, Gmail, Calendar, Google Drive, Sheets, Google Docs, YouTube. Olha só, faça o upload, gerencie os vídeos do YouTube, dados do canal, dados de Analytics. Lembra daquele nozinho lá no N8N que tem YouTube, que você pega os dados e trabalha com eles? É mais ou menos isso, aqueles nós, Gmail, Google Drive, em breve vai ter aqui também. Vamos colocar a mão na massa. Primeiro, vou criar um agente. Depois a gente cria um web app para a gente ver tudo completinho. Vou selecionar baseado em tempo e vou colar o seguinte prompt. Todos os dias, ao meio-dia, colete as principais notícias sobre inteligência artificial, faça um breve resumo de 1 a 2 frases com o link de cada notícia e envie por e-mail para... Aí eu coloquei um e-mail que eu uso para teste aqui, que eu quase não utilizo, com o assunto resumo diário de IA. Vou clicar em Start Chat e ele começa a planejar aqui para criar automação. Você entendeu por que é um agente que cria novos agentes? Eu até tentei trazer algo parecido para vocês antes, mas o que aconteceu? Eu não conseguia fazer o agente executar depois a mesma tarefa no automático. Aqui não, aqui esse agente ele está criando de fato um novo agente que vai ficar diariamente ali trabalhando para você. Então ele foi lá, falou que vai me ajudar a criar essa automação. Falou, perfeito, encontrei o Replit Mail, que é uma integração que vai ser perfeita para enviar os e-mails diariamente. Aí ele trouxe um resumo do plano, eu posso mudar esse plano. O que é? Ó, automação executada diariamente ao meio-dia, coleta de principais notícias sobre IA, geração do resumo, envio do e-mail, assunto do e-mail e inclusão de links originais da notícia. Não vou mudar nada aqui, tá certinho o plano. Outra coisa muito legal da Replit é que ela tem um aplicativo, praticamente, ó, acho que é a única que tem aplicativo que você consegue tanto criar por ele, mas também ser notificado, porque você pode sair e depois receber a notificação do seu celular, ó, terminei de criar aqui. Lembra que eu falei que nós vamos ver lá no Web App que consegue criar aplicações de até 200 minutos? Como é que você vai ficar 200 minutos no computador? Não dá, ele vai ficar trabalhando, construindo, testando. Nesse caso, vale muito a pena você sai do computador e depois você só olha no seu celular, ó, terminei a sua aplicação aqui. Por isso que é o agente que trabalha por até 3 horas enquanto você dorme. Configura, deixa ele trabalhando, vai dormir, acorda no outro dia de manhã, tá tudo pronto. Aqui, ele me dá 2 opções. No caso da automação aqui, na verdade, ele me dá uma só, né? Porque não faz muito sentido. Lá, quando a gente criar o Web App, nós vamos entender essa parte do design aqui. Eu vou explicar uma coisinha bem interessante para vocês. Mas, como a automação não tem design, não faz sentido eu falar, ó, constrói só a interface, só o design. Então, eu vou selecionar aqui para ele construir o app inteiro. E ele fala que vai levar mais ou menos 20 minutos, mas esse tempo é uma estimativa, nem sempre é isso. Vamos lá. Clicar em Start Building. Prontinho, agora ele começa a criar a nossa automação. Olha que interessante, para criar o resumo das notícias, eu preciso de uma chave da OpenAI. Então ele está pedindo aqui, ó, ele não achou lá no meu secrets, lembra que eu mostrei para vocês? Então ele vai criar um secret chamado OpenAI API Key,
E eu vou adicionar aqui, ó, vou clicar nesse link, ele já me dá o caminho também. Ele me redireciona para essa tela, vou clicar aqui em Create New Secret Key, vou colocar o nome Replit Agent, beleza? Vou deixar o projeto padrão, tudo e criar Secret Key. Pronto, agora é só eu copiar, colar aqui e clicar em continuar. Lembrando também que aqui embaixo, né, tem outro prompt que eu posso interagir com ele, posso anexar informações, aqui tem se eu estou planejando ou construindo, e tem aqui também, ó, o Agent Tools. Repara que tem a parte de teste, que está desabilitada. Lá no Web App, a gente vai ver que a gente consegue habilitar isso daqui para ele ficar testando a aplicação. É muito interessante, ele fica fazendo vários testes, e aí pegou um erro, já corrige, entendeu? E também tem o High Power Model. Isso aumenta a performance do modelo, ou seja, ele vai raciocinar mais e errar menos. Mas repara aqui que ele avisa que essas opções podem resultar em altos custos, porque é a IA usando ali o melhor modelo e trabalhando o tempo todo. É bem prático, funciona super bem, mas tome cuidado. Tem aqui também, ó, Web Search, Image, tá vendo? Web Search é se ele pode pesquisar informações na internet, se ele pode gerar imagens com IA, e o Autonomia Máxima é justamente para ele ficar ali mais autônomo, é onde ele consegue ficar ali 200 minutos trabalhando. A gente vai tentar habilitar isso lá na parte do Web App, para vocês verem. Ótimo, a aplicação está funcionando. Agora vou testar o workflow para garantir que está funcionando corretamente. Então ele fez um post aqui usando o seu URL, o curl, e aí ele consumiu um endpoint aqui, ó. Isso aqui é interessante, pessoal. Por quê, ó? Tem um endereço, localhost, API, workflows, daily, AI news. Beleza. Significa que depois de eu publicar, tendo isso aqui na minha mão, provavelmente eu até consigo executar isso de fora. Eu consigo usar um Postman, uma ferramenta de automação e executar e capturar essas notícias. Fica a dica. Olha lá, excelente, o workflow está funcionando perfeitamente. Vejo no log que a coleta da notícia funcionou. Coletou 15 notícias, filtrou 13 e limitou a 12. O resumo está funcionando, processou as 12 e o e-mail foi enviado com o Message ID. Aí mandou aqui o ID. Vou atualizar o status da tarefa final e chamar o arquiteto para revisar o trabalho. Olha só, então ele criou aqui, ó, uma trigger, certo? Depois um nó de coleta, um nó para resumir e um nó para enviar o e-mail. Enquanto ele está trabalhando aqui, o arquiteto está verificando, vamos lá ver o e-mail. Meu, olha que legal isso. Chegou o e-mail direitinho aqui. Resumo diário de IA, o dia, principais notícias sobre inteligência artificial do dia resumidas em português. Vamos atualizar aqui então. Aqui ele pegou o título em inglês e fez a tradução em português porque eu conversei com ele em português, mas é só pedir lá no prompt o que você quer. A empresa está atualizando o Seller Assistant. Amazon. A Amazon lançou um agente de inteligência artificial para ajudar vendedores a completar tarefas. Sonar Build, muito legal. Ó, Google. A Google Ventures investiu novamente na startup de ferramentas para desenvolvedores Blacksmith. OpenAI. A OpenAI, liderada pelo CEO Sam Altman, anunciou um sistema de previsão de idade e novos controles parentais. Cara, tá aqui, tudo resumido. E olha só, o arquiteto identificou problemas. Embora as correções tenham sido aplicadas, a automação não é confiável devido a limites de taxa de API. Vou implementar as correções sugeridas para tornar os sistemas mais robustos. O sistema está agora muito mais robusto, com chamadas diretas de ferramentas e fallbacks adequados. Vou chamar o arquiteto para revisar. Excelente, o arquiteto confirmou que a automação atende aos requisitos principais e é funcional. Agora vou marcar todas as tarefas como concluída. Aí ele traz um botão aqui para publicar, certo? E deixar a automação rodando automaticamente, porque ele criou, não está rodando, publicado ainda. E traz um resumo, né? Falando que foi criado, mostra tudo que fez e cria um checkpoint. Isso é muito legal. Por quê? Você consegue criar alterações, isso é mais para o Web App no caso, né? A gente vai criar alterações ali e depois a gente consegue voltar às versões. Vamos supor que eu criei algo novo que deu super errado e zoou o sistema. Então nós conseguimos voltar para a versão que estava funcionando. Se eu clicar aqui em publicar agora, olha que interessante. Mesmo eu tendo selecionado ali que era para enviar todo dia ao meio-dia, ele entendeu que eu selecionei que era baseado em tempo, ou seja, um cron, né? Um serviço agendado, e perguntou aqui agora para mim, ó, qual que é a configuração que você quer? Até porque eu consigo mudar provavelmente isso daqui a hora que eu desejar. Então eu quero que envie às 6 horas da manhã, mas depois eu quero que envie às 7. Então eu vou configurar agora aqui, ó,
qual que é o horário. Eu posso colocar todos os dias, aqui ele dá o exemplo, né? Ó, todos os dias às 3 da manhã. Ou eu posso colocar também, ó, a expressão em cron. E aí é um pouco mais técnico, mas eu poderia, que é usar aqui os valores que eu quero. Ah, todos os dias, em tal horário, uma vez por dia. Mas você escrevendo aqui, ó, já é o suficiente. E aqui você também escolhe meio que o fuso horário. Olha lá, então eu coloquei diariamente ao meio-dia, ele pensou um pouquinho e criou a expressão do cron aqui. E ele sabe que isso aqui é todo dia, meio-dia. Aí aqui eu fui lá, pesquisei por São Paulo, ó, América São Paulo. É isso. Só que upgrade para publicar. Para publicarmos automação e ter rodando ali o tempo todo, temos que ter um plano, beleza? Agora, olha só essas abas que ele criou. Isso é muito legal também no Replit, porque ele cria abas aqui em cima. Então, a gente tinha a aba do playground aqui, né, dos nós, o publishing, que aí as informações de publicação, e tem também database. Então, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Tem um database de desenvolvimento. É legal isso também aqui no Replit, porque você pode ter um banco de dados de desenvolvimento e um em produção. Então, você tá uma aplicação rodando. Aí você não quer zoar os dados lá, você não quer mexer com essas informações do banco de dados que está lá em produção. Você tem um banco de dados para desenvolvimento. Aqui no caso, ele só criou a estrutura, né? Então, tem aqui, ó, toda a estrutura que ele utiliza, esse framework Mastra, e aqui estão aqui os nós que ele criou lá, as informações que ele precisa para funcionar esse workspace. No caso do web app que nós vamos criar, aí tem o banco de dados, por exemplo, eu quero criar clientes, aí vai ter a lista de clientes, você consegue gerenciar todo esse banco de dados aqui. Vamos lá criar um web app então. Vou clicar aqui, ó, na home e vou selecionar o web app. Repara que aqui embaixo, ó, já foi utilizado 89% do agente e o aplicativo não, eu só criei um de 10. Daqui a pouco eu vou fazer alguns comentários sobre essa parte dos valores, tá? Vamos tentar criar aqui um web app, mesmo nessa conta. Vamos ver se vai estourar o limite. Se estourar, a gente cria uma nova conta só para criar o web app. Mas vocês vão ver, o web app tem muita coisa interessante também. Cria uma aplicação onde o usuário faz o upload de uma foto e o app usa o Gemini 2.5 Flash, o Nano Banana, para gerar 5 versões profissionais no estilo LinkedIn. Se eu clicar aqui nesse lapisinho, ó, ele dá uma melhorada no prompt. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele deu uma aprimorada aqui no prompt, mas eu vou apagar. Deixa o original mesmo. Vamos ver o que ele vai gerar. Eu só vou escolher aqui, ó, o tema, ele e Start Chat. Então, ele trouxe o plano para mim, tá vendo? Integração com o Gemini. Trouxe o plano direitinho aqui, não vou mexer em nada. Lembra que eu falei para vocês aqui da parte do design? Uma dica de ouro aqui, pessoal. Tá criando o sistema, o que você vai fazer? Você vai validar primeiro o quê? O design, o layout. Tem um botão que quando eu clico acontece isso, porque você vai gastar muito menos. Imagina, se você coloca para criar o app inteiro, ele vai ficar um tempão ali trabalhando. Se você colocar a autonomia máxima, ele vai ficar 200 minutos, testar tudo, para depois você olhar e falar, caramba, ficou ruim isso, ficou ruim aquilo. E se ele já estruturou todo o banco de dados, fez um monte de alterações e testes, você está gastando dinheiro. Então a ideia é, coloque para estruturar primeiro o design, aí você vai fazendo pequenas alterações. Poxa, ficou legal, agora cria o banco de dados. Ah, não ficou legal, muda esse botão, acrescenta essa outra opção no menu, faça uma tela diferente aqui, que ficou faltando a tela dos planos ou uma tela específica. Você vai criando tudo. Tá clicável, tá funcionando o design. Agora você gera o banco de dados, faz os testes, faz o back-end, faz tudo aí para essa aplicação rodar. Aí sim, ele vai começar a trabalhar em cima de algo que você já gosta, de algo que você já tá olhando ali, caraca, tá funcionando. É por isso que essa opção aqui, que você consegue selecionar, ela é um diferencial. Mas como eu estou testando aqui e é simples e é só um teste, um prompt curto, eu vou colocar para criar o app inteiro e colocar aqui em Start Building. Ele está executando. Repara, se eu clicar aqui em configurações, ó, o App Testing, que é essa funcionalidade nova que vai ficar verificando ali e corrigindo os erros, está habilitada. Já o High Power Model, tá vendo? Eu preciso fazer um upgrade, eu preciso de um plano para habilitar ele. Isso ia fazer gastar mais? Sim, só que a autonomia dele seria muito maior e ele iria resolver as coisas com muito mais precisão. Enquanto ele está gerando, repara que aqui em cima, ó, tem uma aba de Preview. Vou fechar ela. E aí ele mostrou o quê? As opções. Vou voltar a Preview, ó.
Preview. Tá vendo que tem Tools e Files? Ó, vou clicar em Nova. Ele me dá a opção do que eu quero abrir aqui. Então, eu quero ver a tela de publicação. Então, tá aqui, ó. Eu preciso também de um plano para publicar o Web App. Já vi aqui que no final ele vai me jogar para essa tela e tem que ter um plano. Ah, eu quero ver aqui a parte de integrações, tá vendo? Você tem várias opções aqui. Autenticação e tem mais um monte de opções aqui. Banco de dados, Code Search, console, tá? Tem coisas só mais para desenvolvedor, por exemplo, Git, Shell. Meu, você consegue usar aqui um CLI, por exemplo. Ó, vou clicar em Shell. Aí você tá dentro tipo de um Linux aqui, vamos dizer, tá? Numa estrutura de um sistema, você consegue instalar ali um servicinho de CLI e começar a interagir com outros modelos. Você configura o modelo aqui, por exemplo, lá da Cloud. E aí você começa a programar por linha de comando, conversando com a gente. E aí você tem o quê? Uma economia, entende? Porque você vai acabar não usando os recursos do Replit ali, porque o Replit, ele te repassa os valores que ele está gastando lá com a API, beleza? Então, é um caminho, se você já é desenvolvedor, já entende um pouco mais, de conseguir usar a interface do Replit ali para programar e também economizar. Tem a parte de files aqui, ó, para você acessar os arquivos que ele gerou e tudo, mas, vamos lá. Ele veio aqui, começou a criar todo o plano e ele pediu o quê? Eu pedi para gerar a imagem com Nano Banana. Então, ele está pedindo a minha chave de API lá do modelo Gemini, do modelo do Nano Banana. Então, ele pede para ir lá para o AI Studio, ó. Eu vou clicar no link aqui. Aqui no Studio, eu vou clicar em Get API Key. Repara que já tem uma chave aqui de outro projeto. Eu vou vir aqui em cima, ó, Create API Key. Vou dar um nome para o projeto e aí ele está vinculando. E aí não tem como fugir disso, porque ele está vinculando com um projeto que eu já tenho lá no Google Cloud. Tem outros vídeos aqui no canal que eu explico, tá? E vou clicar em Create API Key num projeto existente. Se você está criando um novo sistema específico, eu recomendo você ir lá no Google Cloud Console e criar um novo projeto para criar chaves nesse projeto. Aqui eu uso tudo para teste, vai aqui mesmo. Pronto, gerou a chave, eu vou clicar em Copy, vou vir aqui, ó, e adicionar ela e dar um Continue. Tinha até dado um bug aqui, ó, Your App Crashed, mas ele está criando aqui, vamos continuar. Como ele não fez nada, eu não quero debugar ainda, eu vou só adicionar aqui, ó, adicionei a API Key do Gemini. Continue, só para ver o que ele vai falar. Ah, beleza. Aí ele já voltou pro trabalho dele. Deu crash de novo, então debugar com a gente. E aí ele passou aqui 100% de uso. Não vou fazer o upgrade agora. Vou criar uma nova conta e depois, se precisar, a gente faz o upgrade. Nova conta criada. Vamos rodar o mesmo prompt. Criou o plano, coloquei para criar o app inteiro e Start Build. Ó, enquanto ele está criando lá na nova conta, a conta antiga, se a gente acessar aqui, ó, em uso, a gente vai ver quanto que ele gastou. Então, por exemplo, o uso do agente, ó, lá que criou a automação e começou a criar outra aplicação, foram $3,49. Tudo bem, estava no gratuito aqui, mas é o equivalente a $3,49. Hoje isso seria mais ou menos uns R$18. Então, enquanto ele cria, eu vou comentar com vocês essa questão dos valores, tá, pessoal? A Replit, ela é um pouco mais cara mesmo. Só que se você já está num nível que você está criando projetos grandes, que você quer exportar os projetos, que você quer importar projetos que você já tem, e você quer ter um controle melhor, uma estrutura melhor, uma segurança melhor, agora com os agentes que vão trabalhar mais, então é natural você pagar mais, certo? Você vai ter que colocar na balança. Às vezes você vai usar uma outra plataforma e você vai fazer lá alguma coisa mais rápido, só que vai ter menos segurança, você não consegue criar em outras linguagens, só ficar preso ali. E o legal da Replit é isso, ela te dá muita autonomia para você tirar o seu aplicativo se você quiser, para subir no GitHub. Aqui ele deu erro de novo, o mesmo erro, acredito que é por conta da falta da API. Vou configurar a API aqui. Para você trabalhar com times, ter mais controle mesmo. Ela é uma plataforma que está mais evoluída. Você tem console, consegue usar a linha de comando ali, o CLI. Então ela é muito mais evoluída, na verdade. Agora, aqui, por exemplo, ela está começando a fazer os testes da aplicação, ó. Então olha que interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó, ele criou a aplicação, tá? Eu vou tentar abrir aqui para ver o que ele está fazendo. Então ele cria aquele ambiente virtual e ele começa a fazer os testes aqui, ó.
e vai validando. Então, se ele pega erro, ele já vai, já corrige. Então, a ideia é que ele te entrega a aplicação tudo redondinha. Isso você ganha um tempo enorme. Lógico que vai ter um custo, porque tá ali, né, para fazer esse teste, tá habilitado aqui, ó. Vou aqui embaixo mostrar para vocês, ó. Então, tá habilitado o app testing aqui. Então, vai ter um custo para isso, mas essa é a vantagem de ter uma aplicação mais avançada. Ah, acabei não mostrando. Se a gente fosse habilitar a máxima autonomia, é só vir aqui em Agent Tools, outros, e eu consigo habilitar aqui, ó. Tá vendo que tá em beta. Se eu clicar para habilitar, ele já falava ali, mas ele traz um outro alerta, né? Ele fala que essa autonomia máxima, ela pode usar até 200 minutos, então vai ficar 200 minutos ali trabalhando sozinho. Não é sempre, tá? É o que precisar. Ele fala que ele pode chegar até 200, certo? Que esse recurso é experimental e pode resultar num alto custo. Então, ele possibilita que o agente trabalhe por um longo período de tempo, né? Sem ficar selecionando ali inputs, sem você precisar escrever tudo, né? Pedir as coisas para ele. Vamos fazer o seguinte, não sei se vai dar algum problema aqui. No meio do processo, eu vou clicar e habilitar. Tá? Eu acho que o ideal era habilitar logo no começo, mas se a opção tá ali e tá deixando, eu acredito que daqui para frente ele já vai ser mais autônomo e pedir menos aqui. Ele continua testando ali. Ó, aqui embaixo do lado esquerdo tá escrito working, tá trabalhando, tá? Ele ainda não começou a fazer os testes aqui, ó, de acessar, clicar no botão, subir a foto, porque ele faz isso sozinho, tá? Então, vamos aguardar e ver se ele vai chegar nesse ponto. Como eu coloquei ali a autonomia, eu vou esperar um tempão aqui, daqui a pouco eu volto. Ah, uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. Essa parte superior aqui, ó, tá vendo? Do preview. É um navegador, tá vendo? Tem um navegador aqui que eu consigo atualizar a tela, tem a URL. Quando eu clico na URL, tá vendo? Eu não consigo marcar como privado, porque precisa ser do plano Teams, né, de Teams, mas aí também tá aqui qual porta que ele tá ouvindo, então tá na 5000, 2.80, você não precisa mexer em nada disso, mas é interessante você saber. Também tem esse QR Code aqui, ó, que é a URL temporária de desenvolvimento, depois a gente abre no navegador para ver, ó, copiei. Aqui em cima do lado direito, ó, nós temos a configuração da resolução, então, por exemplo, eu quero ver como é que vai ficar no iPhone 16, ah, legal. Quero ver como é que vai ficar no Pixel 9, no Samsung. E vou deixar aqui full size mesmo. Tema, lembra que a gente alterou o tema? Você consegue alterar diretamente aqui, ó. Quando eu cliquei lá, já abri o tema aqui, aí eu volto para cá e ele volta lá para a parte dos testes. Tem também um ícone de ferramenta aqui, que é configurações, certo? Mas aí abre aqui embaixo, ó, o console para eu ver os logs. É algo parecido com inspecionar ali do Google Chrome. Então, eu tenho o console, vejo os elementos da página, o que está passando ali no network. E aqui, do lado do botão Publish, ó, tem uma opção que eu abro e vejo os arquivos do projeto. O que é legal? Eu consigo navegar nos diretórios. Ó, eu vou abrir o index.html, tá vendo? Eu consigo editar? Vamos tentar. Se eu começo a editar, ele fala, ó, a edição está desabilitada enquanto o agente está trabalhando. Então, enquanto a gente está trabalhando, eu não vou conseguir editar. Mas é muito bom isso. Consigo criar diretório, criar arquivo. Também consigo fazer o upload de um diretório, fazer o download como zip de todo o projeto, esconder arquivo, enfim. É muito bom isso daqui para você ter o controle total do seu projeto. Então, você pode baixar, você já tem versionamento, né? Manda para o Git, para o GitHub, para outros repositórios Git. Esqueci de falar, não é só o Git. Então, se você trabalha numa empresa que usa outro repositório Git, você vai conseguir utilizar também. Então, é controle total do seu projeto, entendeu? Você está criando uma coisa muito mais estruturada, com segurança. Você consegue voltar versões, ir para frente, mudar código, testar num banco de dados de desenvolvimento para não estragar o banco de dados de produção. Tá entendendo? É uma coisa muito mais sofisticada. Outra coisa, o agente está trabalhando. Se eu mandar qualquer mensagem aqui, tentar interagir com ele, por exemplo, eu vou mandar um oi. Ele vai entrar na fila, tá vendo? Ele tá aqui uma fila de ações para fazer. E enquanto a gente não terminar, ele fica esperando. Eu vou só cancelar isso daqui e pronto. Ah, e a URL que eu comentei com vocês. Vou clicar aqui, vou copiar, vou abrir uma nova guia aqui, Ctrl V e Enter. Então ele vai mostrar o quê? Um link temporário de desenvolvimento. Então eu consigo fazer alguns testes, tudo mais, lembrando que não está público. Maravilha, terminou. Foram 50 minutos de trabalho. Eu vou mostrar o replay do teste para vocês aqui. Mas olha só, tá falando que o aplicativo tá acessível, mas olha aqui embaixo, ó.
50 minutos de trabalho. Trabalhou pra caramba. Foram 12 ações, 239 linhas de códigos e gastou $2,66 para criar essa aplicação. Uma coisa, não necessariamente é o tempo do trabalho que ele teve ali que vai determinar o valor, e sim a quantidade de ações, a quantidade de linhas, o quanto ele precisou manipular os códigos, beleza? Vamos ver o replay do teste aqui então. Vou clicar aqui, ó, assistir replay. Bom, eu tava na esperança do replay abrir aqui, né, o passo a passo que ele fez com várias telas. Ele tá mostrando um replay, só que tem 3 steps só. Olha só, ele abriu aqui e ele não fez o teste que eu tô acostumado a ver aqui. E aí você vai executar aí, você vai ver que vai ser diferente dependendo da aplicação. Aqui talvez ele viu e falou, ah, não precisou, tá tudo validado. Mas, né, porque não tem muitos campos de input e tudo. Geralmente, quando a gente tem uma aplicação que tem dados para preencher, ele sai preenchendo nome, aí ele coloca um nome lá, sobrenome, e-mail, ele vai preenchendo tudo e envia o formulário. Eu esperava que ele fosse fazer isso aqui, né? Escolher uma foto, só que aí, beleza, pensa assim, como é que ele vai escolher uma foto também, né? Então, talvez tá certo o que ele tá fazendo. Ele não tem também como fazer um upload de uma imagem, né? De escolher uma imagem aleatória. Talvez se eu tivesse falado, ó, testa com essa imagem aqui, mas beleza, vamos testar a gente aqui. Vou pegar a foto desse cara aqui, não sei quem que é. Vou pegar a foto dele na versão com cabelo, beleza? Vou salvar. Agora eu vou clicar aqui para escolher o arquivo. Como tava WebP, eu até achei que poderia dar algum erro, mas beleza, ele trouxe, ó. E agora eu vou clicar em gerar fotos profissionais. Então ele tá fazendo a iteração agora com o Gemini. Tá falando que pode levar de 15 a 30 segundos. Lembrando que eu não mexi no prompt disso. Eu poderia ter passado um prompt mais detalhado para colocar num estilo de escritório e por aí vai. Olha só. A aplicação funcionou, pessoal. A imagem não ficou muito igual não, mas ele gerou, né? Ele foi lá na API do Nano Banana. Quer dizer, eu nem sei se ele usou o Nano Banana. Tô achando que não, porque ficou bem ruinzinho assim a questão do assunto ali, né? Da pessoa mesmo. Ele não conseguiu manter as características do rosto e tudo. Então, eu vou mudar o prompt, porque isso aqui não tem a ver com a Replit, e sim com a integração que ele está fazendo com a IA. Então, eu vou mudar aqui, vamos ver se vai dar. Vou pedir para ele manter as características da pessoa e garantir que está usando o Nano Banana. E vou passar a versão certinha do Nano Banana. Olha só, a pessoa ficou muito diferente na imagem gerada comparada com a que eu enviei. Melhore o prompt passado para o Gemini, orientando para manter as características da pessoa, principalmente não mudar o rosto. Aqui vai a cereja do bolo, porque eu acho que ele usou outro modelo. Garanta que você vai usar o modelo Models Gemini 2.5. Na verdade, eu posso até tirar esse Models aqui, ó. Gemini 2.5 Flash Image Preview. Enviar. Mandei o prompt, ele não mostrou nada. Acho que é porque os créditos já estavam acabando ali. Mas atualizei, dei um F5, apareceu aqui para fazer upgrade. Primeiro ponto, upgrade com $10 de desconto, porque eu usei o link de referência. Então, eu recomendo você usar o link de referência para ganhar também. E aí, se a gente ver aqui, ó, tanto se eu clicar aqui, ó, vai estar 25, mas eu tô com, ó, save $10, beleza? Então, você tá aplicando esse cupom, você vai pagar $15 só. Mas, ele também escreveu aqui embaixo, ó, checkpoint, tá? Ele criou um novo checkpoint, uma nova alteração na aplicação. Ele fez uma melhoria na geração de imagens, tá vendo? Para preservar o usuário. Vamos ver então. Aparentemente, ele extrapolou aqui, ó, para 123% do uso, mas ele falou que criou. Então, vou subir a imagem de novo e agora vamos gerar fotos profissionais mais uma vez. O que é legal? Quando ele está usando o Gemini aqui, concorda comigo que ele está usando a minha API do Gemini? Ele não está gastando para gerar essas imagens. Ele está consumindo a minha API lá. Eu estou pagando para o Google. Na verdade, eu nem estou pagando porque eu usei uma dicasinha aí que eu fiz nos vídeos anteriores de como ganhar $300 em créditos. E estou usando aqui. Yeah! Gerou! Aí sim, hein? Rapaz, que cara bonitão, mano. Quem que é, hein? Ó! Ficou bom demais, ó. Ó! Cara, aqui ele tá parecendo o cara do... Não tá parecendo um cara do filme dos Vingadores? Eu não lembro o nome, mas acho que é o cara que faz o Hulk. Ou eu tô viajando? Pra não ficar faltando nada, fala a verdade. Isso é um curso de Replit, não é? Vem aqui, ó, em Usage. Uso, vamos ver aqui quanto gastou. Ó, $3,73. Lógico, eu não vou conseguir publicar, porque tem que ter o plano, mas tá aqui. Ah, se eu vir em Apps agora, tem aqui o app. Se eu clicar,
Eu vou para ele lá de novo. Vamos ver se ele criou banco de dados. Vou vir em Tools, Database. Não criou, tem que fazer o upgrade também, tá? E aí, o que você achou do Agente 3? Você acredita que esses novos agentes de inteligência artificial que cria outros agentes para automatizar as tarefas serão capazes de mudar o nosso dia a dia, a forma com que a gente trabalha, empreende? Você já teve alguma ideia? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Bom, o que eu acho? Eu acho que isso aí é uma tendência, certo? A gente tem outras plataformas no mercado e agora elas vão ter que se adaptar. É sempre assim, né? A concorrência vai lançando e as pessoas vão correndo atrás. Quem está na frente vai ditando o caminho. Mas a tendência é isso ir adicionando em outras plataformas também, com certeza. Porque eu já vinha querendo trazer esse conteúdo para vocês, pessoal. Eu já estava pensando, será que outras ferramentas que eu trouxe aqui eu conseguiria criar um agente que fosse executar ali a tarefa, mas toda vez que ele executasse, ele de fato tivesse um novo agente, a IA em ação, sabe? Mas não, o máximo que eu tinha conseguido fazer foi um web scraping, ou seja, eu criei um sistema que fazia uma varredura num site, e aí eu executava ele através de outra ferramenta de automação. Mas aqui não, aqui nós temos um agente que de fato criou um novo agente. A cada iteração existe uma inteligência artificial trabalhando para você. Por isso que eu acho que isso é tendência. Bom, como eu falei, tem um link aqui embaixo. Se você quiser usar o de referência, fica à vontade. Você me ajuda também, ganha $10 ao contratar um plano. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, compartilha, curte, se inscreve no canal, porque ainda vem muito conteúdo sobre SaaS, automações, inteligência artificial. Eu sou Eli Rigobelli, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!